Oh, glória, aplauda ao Senhor nessa noite. Só quem está sentindo a presença, glorifica Ele aí. Só quem está sentindo a glória, quem é pentecostal, raiz, dá glória a Deus nessa noite, que o ambiente foi tomado já. Eita glória de Deus, abra a sua Bíblia por gentileza. Oh glória. Livro de Juízes. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oh glórias a Deus, que culto abençoado é esse. Interessante que aquele do pastor aqui louvando o Senhor, como se Deus tocasse de maneira diferente na voz dela nessa noite, como uma unção diferente, pastor, viesse sobre sua filha neste lugar. Isso é promessa de Deus se cumprindo, não é isso? Oh glória, o tempo vai passando e muitas das vezes nós esquecemos da promessa que Deus faz, mas Deus nos faz lembrar. Quando o Espírito Santo toma a casa, Deus começa a sacudir o crente dizendo: aquela promessa está de pé, ainda vai acontecer. Oh glória a Deus, coisa linda. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, no Espírito dá certo, os louvores dá certo, as notas musicais dá certo, glórias, a saudação dá certo, o glória aleluia dá certo. É Deus que toma o ambiente, coisa linda. Livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 34, somente a parte A. Alguém vai dizer: o que isso tem a ver com missões? Daqui a pouquinho Deus fala com você. Livro de Juízes, pode sentar, você fica mais confortável, sente. No capítulo 6 do livro de Juízes, todos acharam? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Eu vou contar até 3, e a igreja, por gentileza, repita aí, porque é interessante que a Bíblia diz, né, que o fogo vem do altar, não é isso? O fogo vem daqui, ele arde aqui, mas tem fogo aí também que vem para cá. Aí junta o fogo do altar com a nave da igreja, fica uma coisa muito linda, muito bacana, glórias a Deus. Vou contar até 3, 1, 2, 3. Amém, glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu me sinto muito amado por esse ministério, e também amo muito vocês, e sei que vocês me amam também. E assim nós vamos caminhando em direção a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre vencer batalha, vencer dificuldades. No tempo de Deus, quando Deus vem falar com o ser humano, é uma coisa muito linda. O livro de Juízes nos traz informações acerca de um povo que foi chamado para ser livre. Após a saída do Egito, o povo ali recebeu a herança, as bênçãos do Senhor. Antecedendo aqui Gideão, quando Débora e Baraque, né, fizeram uma grande obra, e Deus libertou o povo, e por 40 anos eles viveram em paz. 40 anos. Mas aqui em Juízes 6, primeiro diz assim: porém, esse porém é que é triste. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, o povo de Israel estava sendo escravizado. 3 povos diferentes, medianitas, amalequitas, o povo do Oriente, dava contra Israel. Interessante que esses 3 povos, eles não queriam subtrair os recursos de Israel. Eles queriam destruir tudo aquilo que Israel plantava. O texto diz, posso descer, pastor? O texto diz que quando Israel semeava, esses povos vinham como gafanhotos, trazendo seus gados,
e pisavam a plantação, tudo que Israel faziam, eles exterminavam. E o texto diz que a presença desses três povos estavam fazendo com que Israel viesse a empobrecer mais e mais. Mas há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque no final desses 7 anos, o povo de Israel clamou. O diferencial é esse aí. Porque quando nós não temos Deus, nós não temos a quem clamar, a quem nos refugiar, a quem buscar, a quem pedir. Mas esse mesmo povo que pecou contra Deus, se apostatou dele, agora clama ao Senhor. E Deus ouviu o clamor daquele povo ali. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus era impactante, porque Deus, Ele jamais, Ele vai andar com alguém se nós não tivermos segundo a palavra dEle. Tivemos hoje na ceia do Senhor pela manhã uma palavra que confronta. A palavra do Senhor é confrontosa, não tem como. Não tem como fugir disso aí. Deus, ao tempo todo, está sempre confrontando o teu povo a se santificar. Santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha entre vós. Sede santo, porque eu sou santo. E Deus está sempre nos confrontando a vivermos uma vida plena com Ele. E quando o povo clama, o que Deus faz? Envia um profeta. Qual é o papel do profeta? Trazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E quando Deus envia um profeta, meu irmão, é para conserto. Quando Deus envia um profeta, é para colocar as coisas no lugar. Porque quando as coisas estão no lugar, as bênçãos vêm sobre nossas vidas. E quem não quer ser abençoado nessa vida? Quem não quer sentir a presença de Deus constantemente, meu irmão? Como é bom servir o Senhor. E o servir o Senhor é tão bom que até nos momentos difíceis você se deleita. Até nos momentos de aflição você se deleita. Até no momento da provação, dentro de você tem algo dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Oh glória, andar com Deus é bom demais. E é isso que Deus quer de cada um. Ele faz questão de andar conosco. Isso é bom demais na conta. E o profeta falou: olha, vocês estão nessa situação porque Deus tirou vocês do Egito, trouxe libertação, e Deus deixou bem claro para que vocês não se envolvessem com as nações estrangeiras como seus deuses. Mas vocês não me ouviram, deixaram de ouvir a minha voz. Por isso, 7 anos Deus enviou, isso vem da parte de Deus, 3 povos para estar sempre ali se levantando contra a nação escolhida, o povo de Deus. O profeta falou, agora Deus envia o anjo. Deus começou a colocar as coisas no lugar, agora Deus envia o anjo. E foi em direção a um camarada que me chama muita atenção. O texto diz que o anjo do Senhor foi até Gideão, no lagar. Interessante o ministério, que o anjo se assentou e ficou olhando Gideão. Vamos entrar na história? Eu imagino um anjo falando assim: esse camarada é diferenciado, porque ele trabalha com aquilo que ele tem. Porque o lagar é um lugar desnivelado, é cômodo ficar ali, não tem ventilação. Alguns estudiosos dizem que Gideão, ele era estrategista. Enquanto o povo estava se escondendo em caverna, com medo, apavorado, ele estava ali malhando trigo no lagar. O lugar desnivelado. Por que desnivelado? Porque o lagar é o lugar onde se trabalhava a uva, e o suco de uva, o lugar ser desnivelado, ia para outro ambiente. E Gideão estava ali. Não tinha ventilação, mas ele estava lá. Alguns estudiosos dizem que Gideão, ele plantava o trigo fora da fronteira de Israel. Por quê? Os inimigos vinham para destruir o que Israel plantava. Gideão, sabiamente, segundo os estudiosos, plantava fora da fronteira. Os inimigos passavam e não tocavam naquele trigo ali, porque o alvo dele era Israel. E hoje, nos nossos dias atuais, o alvo do diabo é a igreja.
destruir o crente fiel. O alvo do diabo não é um crente que vive em contenda, não, porque você está no jeito que ele quer. O alvo do diabo não é o crente sem compromisso, não. O alvo do diabo é o crente compromissado, é um crente obediente. Esse é o alvo. Mas a palavra do Senhor, quando ela vem sobre nós, ela vem trazer para mim e para você: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória! Não é ser fiel essa semana e a outra semana oscilar, não. Não é ser fiel no ano de 2026 e 2027 você parar, não. É ser fiel até a morte, porque nós vamos receber a coroa da vida. E agora Deus, Ele começa a organizar uma equipe missionária. Oh glória! A missão sempre esteve no coração de Deus, e Ele sempre escolhe alguém. E esse alguém que Ele escolhe tem que ser diferenciado. Não pode ser qualquer um. Tem que ser aqueles que têm compromisso. Tem que ser com aqueles que não olham para trás. Tem que ser com aqueles que realmente levam a coisa séria. E o povo de Israel, amados, não precisava de armas para vencer a batalha. O povo de Israel não precisava de estratégia para vencer a batalha. O que eles precisavam era da presença de Deus. O que estava faltando ali era só a presença de Deus. O que eles precisavam era da presença. Deus nunca precisou de multidão para vencer a batalha. Deus nunca precisou de armas de última geração para que seu povo vencesse guerra. Deus só precisava estar no meio do teu povo, e Ele está no nosso meio nessa noite. Eu sinto a presença dEle. Que coisa linda! Ele olhando o Gideão, daqui a pouco o anjo, agora eu vou falar com ele. Eu vou começar uma obra missionária através desse camarada aí. E falou: vai nessa tua força, varão valoroso. Aí Gideão falou assim: espera aí, que força é essa? Cadê as promessas que foram ditas pelos nossos antepassados? O que aconteceu com aquilo tudo que o Senhor falou conosco? Agora nós estamos nessa situação totalmente adversa. O anjo não ouviu aquelas palavras que Gideão estava falando. Ele só falou assim: olha, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel. Glória a Deus. Aí Gideão fala: mas espera aí, a minha família é a mais pobre, a minha família não é pedigree, a minha família é humilde, não há condição nenhuma de livrar Israel. E o anjo continuou falando: eu te levantei para ser bênção, eu te levantei na face da terra para libertar aqueles que estão oprimidos, eu te levantei na face da terra para pregar a minha palavra, eu te levantei do banco da tua igreja para você assumir uma função a qual eu tenho escolhido para você. É Deus falando nessa noite: tem vaga na equipe missionária, meu irmão, e você vai se deleitar quando você falar: olha, Deus me tirou do banco, me deu unção, me levantou, e hoje eu vejo almas se convertendo. Deus tem me levantado na face da terra, mas você tem que querer, meu amigo. Existem duas situações: ou o cara está no lagar, ou está na eira. Está na eira lá, malhando trigo, você está na bênção. No lagar você está na prova. Tem crente que não está nem na eira nem no lagar. Se você estiver na eira, está bom na fita. Se estiver no lagar, Deus vai te colocar na eira de volta. Você não pode estar fora desses dois. Você não pode estar em cima do muro. Então agarra um departamento, meu irmão. Sai desse banco e fala: Deus, a partir de hoje eu quero fazer a diferença também. Será que você vai ficar olhando as coisas acontecerem na congregação? Será que você vai olhar para um banco da sua igreja e dizer: tem vaga ainda, mas o pastor vai pregar, o ministério vai fazer? Não, meu amado. Tem vizinho seu que confia no teu chamado, que confia em você, e você tem essa condição, através do sangue de Jesus Cristo na tua vida, de você abrir a tua boca e trazer alguém para estar na presença do Senhor. Oh, glórias a Deus, coisa linda, aleluia. Aí, primeira coisa que o anjo faz: o povo tinha se dado a idolatria,
O povo de Israel se apostatou, adorava somente a Deus. Hoje o povo adorando a Baal. Primeira coisa que se faz: o santo e o profano não podem andar junto. Nós temos que decidir. O anjo fala o seguinte: olha, você vai ter que ir na casa do seu pai, derrubar aquele poste, derrubar Baal, aquela imagem que está lá, que é do seu pai. Pega o boi do seu pai, oferece em sacrifício, porque não tem como ter dois altares ao mesmo tempo, meu irmão. Ou o seu coração é o altar de Deus, ou não é. Você tem que decidir, nós temos que decidir a nossa vida. Não podemos cochear em dois pensamentos. O povo de Israel queria exatamente isso, ter dois altares, e Deus não aceita. Para que a obra chegue lá, para que haja libertação, tem que derrubar o altar, qual muitas das vezes colocamos no lugar do Senhor, e falar: Senhor, a partir de hoje a internet não é mais o meu altar, aqueles programas ilícitos não vai ser mais o meu altar, Senhor, os meus pensamentos pecaminosos não vai ser mais o meu altar. A partir de hoje, limpa minha mente, meu coração, Senhor, me purifica e levanta o teu altar no meu ser. Oh glória! Mas Gideão era estrategista por demais, porque Deus deu a ordem: olha, vai na casa do seu pai e derruba o altar. Ele poderia ir de manhã, poderia ir de tarde, poderia ir ao meio-dia, mas ele pensou: não vou tentar Deus, eu vou à noite, eu vou chegar lá à noite. Glórias a Deus. E assim ele fez. A obra começou com 10 homens. Isso começou bem, Gideão, né? Porque 10 homens foram com ele, né, pastor? Foram 10 criados, não é isso? 10 empregados, né? Que foi com Gideão. Chegou lá à noite, derrubou o altar de Baal. E pela manhã, a turma da fofoca se reuniu para tentar descobrir quem foi que derrubou o altar. Aí alguém falou assim: olha, foi Gideão, filho de Joás. Bota esse camarada para fora que a gente vai matar ele. Aí o pai de Gideão: presta atenção uma coisa, quando Deus te chama para um ofício, não temas o que pode fazer o homem. Não temas o que o homem tente fazer contra você. Gideão ali não temeu a morte. E teve alguém ali, o seu pai, se agigantou e falou assim: olha, ninguém vai tocar no meu filho. Oh glórias a Deus. Ninguém toca no ungido do Senhor, meu irmão. Se Deus tem promessa na sua vida, aconteça o que acontecer na sua vida, pode vir o vento que vier. Oh glórias a Deus. O vento vai vir, vai soprar, vai bater na casa, mas quando tudo isso passar, meu irmão, algo espiritual na sua vida vai acontecer, algo Deus vai acrescentar na sua vida. Às vezes nós corremos da prova, corremos da luta, dizendo: Senhor, não estou preparado para tal coisa. Então você não pode crescer espiritualmente, meu irmão, porque Deus quer que você tenha a sua experiência, Deus quer desenrolar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa o Espírito Santo te envolver. Oh glórias a Deus, aleluia. Interessante, quando o anjo conversava com Gideão, é até cômico. Gideão falando para o anjo. Imagine só Gideão falando assim: anjo, acho que você cometeu um equívoco. A minha família é mais pobre, não tem pedigree, é impossível. De repente Gideão falando assim: anjo, será que você não se enganou? Será que não chamou a pessoa errada? É isso que o diabo muitas das vezes faz na vida do crente. Deus está querendo te usar sob maneira na face da terra, mas você se acha sempre incapaz. Nunca dá para você fazer. Tem aqueles que se deixam convencer: não, eu sou membro de banco, Deus me chamou para ficar sentadinho no banco mesmo, Deus me chamou para ficar parado. Que negócio é esse, meu irmão? Buscai com zelo os melhores dons, meu irmão. Buscai com zelo, entra no fogo, meu amado. Busca o batismo do Espírito Santo, busca revestimento. Fala: Senhor, usa os meus lábios, Senhor, eu quero ser uma bênção nas mãos. Olha, existem os preguiçosos espirituais. Mas o que é isso? Pessoa ser preguiçosa espiritual, não lê Bíblia, pessoa não ora,
pessoa não vai ao monte, não vai na consagração, nunca dá. São os chamados preguiçosos espirituais. Deus não chama a pessoa assim para sua obra não, meu irmão. É por isso que a palavra de Deus, ela é uma libertação. Sabe por quê? Ela confronta mesmo. Porque quando Deus começa a falar numa congregação, a palavra ela vai confrontando um ou outro, vai confrontando o pregador, vai confrontando o ministério, vai confrontando você que é novo convertido, vai confrontando a irmã de ciclo de oração, vai confrontando e traz crescimento. Vai sair daqui dando glórias, aleluia, porque a palavra de Deus ela não derruba ninguém. A palavra de Deus, mesmo sendo dura, ela alegra o nosso coração. A palavra de Deus ela faz você entender que Deus te ama. É por isso que Ele está puxando nossa orelha nessa noite. A palavra de Deus ela edifica a nossa fé. A palavra de Deus ela destrói os dados inflamados do inimigo. Muitas das vezes nossa mente está cheia de dados inflamados, mas a palavra vem e vai destruindo os dados inflamados e vai dizendo: esse pensamento não é para crente, esse proceder não é de crente, essa atitude não é de crente. Que coisa boa a palavra de Deus. Glória. E agora Gideão está com uma responsabilidade. Mas Gideão não era nem um pouquinho bobo, meu irmão. Ele fazia a prova de Deus constantemente, porque Gideão sabia: se eu fizer a prova, se for confirmado que realmente é Deus, eu posso ir de peito aberto, porque a vitória é minha. Então não vou ter dúvida. O texto que eu li ali, quando fala assim: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olha que coisa linda. Revestir a Gideão significa o Espírito tomar posse dele de tal maneira que quando o Espírito Santo de Deus toma posse, as coisas dão certo. A timidez cai por terra, a covardia desaparece, e tudo que você faz na obra do Senhor frutifica. Gideão então, quando foi revestido, hoje, o revestimento hoje é o batismo do Espírito Santo. Eu sinto falta quando as pessoas buscavam mais isso. Eu sinto falta que quando o alvo do crente era isso, era o revestimento de poder, eram os dons espirituais. E Paulo tinha uma preocupação, porque ele queria que a igreja ela tivesse os dons. Porque a igreja que não tem os dons espirituais, ela anda meio que maquejando. Por quê? Funciona de um lado, mas não funciona do outro. Mas quando a igreja, oh glórias a Deus, quando os irmãos começam a receber os dons de Deus, glórias ao Senhor, quando o crente é batizado no Espírito Santo, nunca mais ele vai ser o mesmo. Quando o irmão ou a irmã começa a falar: Senhor, eu tenho buscado tantas coisas materiais da minha vida, e eu conquistei muitas delas, mas eu sinto algo dentro de mim que está faltando. Oh glória, algo dentro de mim, eu estou na igreja, mas algo de mim está faltando, dentro de mim está faltando. Quem sabe não há revestimento na sua vida, meu irmão. Quem sabe Deus não falar contigo nessa noite, e você vai falar em outros idiomas aqui ainda hoje. Quem sabe nessa noite eu vou estar pregando aqui, Deus revelando para você coisas ocultas e profundas. Quem sabe ainda hoje você vai lembrar de um vizinho que está doente, e você vai dizer: eu vou colocar minhas mãos sobre a enfermidade daquele homem ou daquela mulher, e ela vai ficar curada. Quem sabe hoje, meu amado, os dons de sinais e maravilhas vêm sobre sua vida, sobre nossas vidas nessa noite. Oh glória. A obra missionária começou, Deus escolheu Gideão. Começou com 10. Aí Gideão foi revestido de poder, e ele fez uma convocação. Você acha que se Gideão tivesse vazio, alguém ouvia a voz dele? Alguém ia atender a convocação dele, pastor Vitor? Você acha que se Gideão tivesse vazio, meu irmão, a obra ia funcionar? Ah, meu amado,
Uma coisa é uma convocação de um crente frio, vazio. Outra coisa é a vocação de um crente cheio do Espírito Santo. Quando ele canta é diferente, quando ele ora é diferente, quando ele busca é diferente, quando ele evangeliza é diferente, quando ele fala em língua estranha é diferente. Oh, glória a Deus, o comportamento dele é diferente, o andar dele é diferente, o pensamento dele é diferente, as coisas que ele faz é diferente. O vizinho olha e vê que tem coisa diferente na vida dele. Lá o seu chefe de trabalho vê o seu procedimento diferenciado, também vê que tem Deus na sua vida. E é assim que Deus é glorificado. Glórias a Deus. Fez a convocação. 32 mil homens estavam com Gideão agora. Imagina a alegria de Gideão. Oh, glória. Estou cheio da presença e com 32 homens comigo. O inimigo é bem maior, mas com 32 mil homens, só estava com 10, estou com 32 agora. Meu irmão, dá para fazer um barulho. Aí Deus falou assim: Gideão, vem cá, amiguinho. Você está muito alegrinho, né? Mas eu tenho que falar um negócio com você aqui. É muita gente que está com você. Se você pregar a palavra, fazer um discurso, dentro da palavra, muitos vão correr, porque a palavra é confrontosa. Oh, glória, a palavra traz a realidade. Fala para esse povo aí que eles podem ir para a batalha e não voltar mais, que o inimigo é feroz, é forte por demais, que eles podem não retornar à batalha. Imagina Gideão falando assim: duvido que volte alguém. Imagina Gideão pensando: duvido que vai voltar alguém. Aquele varão lá, ó, ei, aquilo é canela de fogo puro, meu irmão. Volta não. O cara é bom demais. Sobe monte todo dia. Nada contra, gente, eu subo monte também. Só estou dando um exemplo aqui. Que Deus, Ele não vai pela aparência. Ele vai por aquilo que nós falamos, para aquilo que vem do coração, lá de dentro, real. Glórias a Deus. Eu imagino Gideão falar assim: Senhor, eu vou fazer o discurso, mas eu acho que não volta ninguém não, porque tem uma equipe aqui boa, não vai voltar ninguém. Quando Gideão começa a falar, como diz o outro, sebo nas canelas. 22 mil homens desistiram da viagem missionária. Porque viagem missionária, fazer missão, é desconfortável para a nossa natureza humana. Porque você vai ter que ter tempo para fazer isso, ter disposição, desapegar de muitas coisas em prol das vidas que estão lá fora. Fazer missão não é fácil, porque quando nós entramos na peleja, o inferno se levanta. E quando falamos isso, muitas pessoas ficam com medo. O inferno se levanta realmente, tentando parar. E quando o Gideão falou: a viagem missionária é assim, 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 essa obra é desse jeito, 22 mil voltou para trás dizendo: isso não é para mim. Aí Gideão falou: rapaz, que decepção. Mas ficou 10 mil? Eu comecei com 10, né? Ficou 10 mil. Aí Deus falou assim: Gideão, tem muita gente ainda. Leva esses 10 mil homens para o ribeiro de água. Oh, glória a Deus. A água tem um simbolismo, não tem? Aleluia. Leva. Porque vai ter uns que vai beber água de um jeito, outros vai beber água de um jeito diferente. Quando nós estamos pregando na igreja, é a mesma água, mas nem todos bebem da mesma maneira. Existem pessoas que bebem dessa água, gosta desta água, ama esta água, não vive sem esta água, almeja esta água, busca esta água, se aproxima constantemente desta água, ora para sempre ter esta água na sua vida.
E tem aqueles que não faz diferença, tanto faz. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que vem a separação, meu amado. Quando desceu os 10.000 para beber a água naquele ribeiro ali, Deus falou o seguinte: olha, há uma diferença aí entre esses que estão bebendo a água. Você vai ver a diferença, Gideão. Mas que diferença? Todos vão chegar até o ribeiro, sim, mas nem todos chegam de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, eu quero bater um papo com você, meu amigo. A obra que eu vou fazer aqui em Israel é uma obra que o povo vai saber que é eu que estou fazendo. Porque outras nações se garantem em carros, em cavaleiros, mas o meu povo não. O meu povo é diferente. O meu povo não precisa de carros e nem de cavaleiro. O meu povo só precisa da minha presença. O meu povo só precisa que eu ande com ele. O meu povo só precisa da minha palavra. O meu povo só precisa da minha unção. O meu povo só precisa de revestimento. O meu povo só precisa entender o que eu quero. O meu povo só precisa obedecer. Esse é o diferencial. Começaram a beber água ali. Aí tinha uns que bebiam diferente demais. Os que bebiam diferente é aqueles que passavam pela prova dando glória a Deus. Os que bebiam diferente eram aqueles que eram humilhados, mas esperavam ser exaltados por Deus. Os que bebiam diferente, meu irmão, mesmo passando no aperto, louvado seja o nome do Senhor, mas eles louvavam: se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Oh, glórias a Deus! No portal da vida Cristo achará, e ao findar a lida nós vamos estar no céu. A igreja vai estar no céu. Eita glória, que coisa maravilhosa! O objetivo, nosso alvo é entrar na glória. Mas tem uma coisa, meu irmão: quem tem espírito de missão, ele não é egoísta não. Ele não quer entrar sozinho no céu, ele quer levar a multidão com ele. E é isso que Deus está querendo falar nessa noite. Quer encher você, quer transformar você, para que você fale: Senhor, eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, mas o meu vizinho ainda não está, o meu parente ainda não está, e eu preciso, Senhor, que ele esteja lá também. Oh, glórias a Deus. Ficou 300 homens. 300. Aí agora vem o discurso de Gideão. Olha, quem sabe alguém pergunta: ô Gideão, vem cá. Só ficou nós, né? Não tem problema não, vamos nessa, irmão. Estamos contigo, vamos lá. Mas me diz uma coisa: a gente vai lutar como? Qual vai ser a arma que nós vamos usar? Nós não temos armas. Aí Gideão falou assim: ó, mas quando eu estava no lagar, eu aprendi a trabalhar com aquilo que eu tenho. Quando eu estava no lagar, eu tive que me reinventar para ficar de pé. Oh, glória a Deus. O lagar me ensinou muita coisa. O lagar me direcionou. O lagar me fez crescer. Então nós não temos arma de guerra. Vamos usar o que nós temos. Nós temos instrumento que faz barulho. E nós temos cântaro de água. Tira a água do cântaro, que nós vamos usar esse cântaro para a guerra. E Gideão foi com seus 300, sem arma nenhuma. E um detalhe: se esses 300 não fossem escolhidos por Deus, eles voltariam, meu irmão. Quando Gideão falasse: olha, não temos armas, eles iam, eles iam voltar, eles iam retroceder. Mas como Deus estava no negócio, e quando Deus está no negócio, nós olhamos para a situação e falamos: vai dar certo. Tudo diz que não vai funcionar, mas o crente ungido olha de outra maneira. As pessoas dizem: olha, eu acho que não vai dar certo, não é o suficiente. Mas o crente ungido por Deus fala: vai dar certo, é o suficiente, e ainda vai sobrar ainda. Oh, glória a Deus. Aí Deus falou assim: ô Gideão, para testificar que eu estou contigo, você vai fazer o seguinte: chama um camarada chamado Pura, que está contigo, seu companheiro, e você vai lá no arraial, lá dos inimigos,
dos medianitas, porque você vai ouvir algo que vai edificar a sua fé. Eu quero que você escuta algo. Aí foi 2 homens no arraial do inimigo. Os sentinelas não viram Gideão. Os que estavam ali postos para vigiar, ninguém enxergou o Gideão, porque a mão de Deus estava sobre ele. Nas quarta-feiras ouvimos muito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Elias, a sombra do Onipotente descansará. Esconderijo, meu irmão. Ninguém viu os caras. Aí 2 estavam conversando, falando assim: ó, rapaz, eu tive um sonho engraçado. Eu vi um pão de cevada torrado, todo ruim, e esse pão de cevada destruía todo esse arraial aqui. Aí Deus deu discernimento para o outro, falou assim: rapaz, já sei que é isso aí, já foi, Deus me revelou. Isso é a espada de Gideão, meu irmão. Nós estamos perdidos, perdemos a batalha. Gideão agora estava famoso. Gideão estava no anonimato. Preste bem atenção uma coisa: Deus quer tirar você do anonimato espiritual e colocar em evidência. Vou contar aqui um testemunho rápido aqui. Eu fui convidado para pregar em Belfor Roxo, e a minha esposa também. Só que ela nunca tinha pregado. Eu acredito que não é bom que o homem esteja no nível espiritual lá em cima e a mulher não, e a esposa não. Tem que procurar nivelar o negócio. Falar: Senhor, a unção que o Senhor dá para mim, dá para ela também. Se o Senhor me encher, enche ela também. Eu fui convidado para pregar em uma semana e ela em outra semana, lá em Belfor Roxo. E as pernas dela tremiam, a minha também. Não tem como você pregar e não tremer na base. A gente sempre treme, Cristina, não é assim, Cristina Costa? Não tem como, você pode ter 300 anos de crente, mas chamou para pregar, meu irmão, a preocupação vem muita coisa. Você depende de Deus, depende da revelação. E eu falava com ela assim: não se preocupa, porque Deus vai encher você. Nós temos que orar, nós temos que jejuar. E nós fazemos nosso devocional das madrugadas, todos os dias. Independente se estamos escalados para pregar ou não, a devocional, o crente tem que orar todos os dias. Ah, mas eu saio tal hora, não dá tempo. Acorda mais cedo, meu irmão. Ah, eu saio 4 horas da manhã, acorda 2. E dedica 1 hora ao Senhor, que você vai ver a diferença. Oh, glórias a Deus. É devocional do crente, meu irmão. Não tente querer enganar a igreja do Deus vivo, que não engana não. Você pode ter palavras bonitas, conhecer a palavra, conhecer muito bem a história, mas se Deus não estiver em você, coração nenhum vai ser alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter consagração, tem que ter dedicação. Não seja um preguiçoso espiritual. Aí um dia, aí eu preguei na semana, agora é a vez dela. E Deus, pela misericórdia, me usou naquele lugar. E nós acordamos 4 da manhã. Aí de repente acordei mais cedo, e minha esposa estava com a Bíblia no alto, orando, buscando ao Senhor. Falei assim: vai dar certo, Deus vai usar. E quando ela pregou naquela igreja, o céu se abriu, meu irmão. E eu falei assim: não se preocupe, porque a obra do Senhor não é nossa. O maior compromisso é dele, porque a obra pertence a ele. Não se preocupe, glórias a Deus. Tem que andar lado a lado, nível espiritual, meu irmão. Às vezes o marido está cheio do poder, a mulher está vazia, o cara não se preocupa, vai dar ruim. Tem que buscar junto, tem que orar junto, meu irmão. Que Deus faz a obra completa, glória a Deus. O homem prega, a mulher prega também. O homem ora, a mulher ora também. E um detalhe: você tem que buscar com zelo os maiores dons e profetizar. E eu profetizei: eu quero que a minha esposa seja pregadora da palavra. Eu quero que ela seja cheia do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu busco isso. E Deus ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor. Agora tem que ter dedicação. Se você vir só para os cultos e ir embora para casa, é muito pouquinho, amiguinho. Se você abrir a Bíblia só quando está na igreja, eu quero trazer informação para você: você está com problema, está em perigo. Se nós andarmos de qualquer maneira no nosso dia a dia, nós estamos em problemas, estamos em perigo, glórias a Deus. Na minha rua tem um pastor que tu olha,
o relógio dele, ele nem roda, aquele gatão direto. Aí o cara quer climatizar a sua casa, eles roubando uma empresa. Adianta orar? Adianta buscar Deus? Eu ranquei o meu ar-condicionado porque estava muito cara a luz. Eu ranquei o ar-condicionado. Alguém falou assim: não, mas podia deixar. Você, se eu deixar, eu vou ligar. Você não vai resistir, né, pastor? Só liga. Não tem como aguentar. A gente liga 10 ventiladores, mas estamos lá. Porque nós devemos viver em santidade, nos mínimos detalhes, em santidade. Porque nós estamos cercados por nuvem de testemunhas, glória a Deus. Para fazermos parte, meu irmão, do povo que vai morar no céu, nós devemos escolher ou ser santo ou sermos santos. Não tem como fugir disso aí. É santificar o Senhor. Gideão vai, quando ele sai dali, e quando ele vê, meu irmão, quando ele escuta aquela mensagem dizendo que Deus era com ele, o próprio inimigo confessou isso. Gideão falou assim para a turma dele: ó, galera, vem cá, equipe missionária, presta atenção uma coisa. O Senhor entregou os nossos inimigos em nossas mãos. Se prepara. Quando eu der a ordem, vamos fazer barulho, vamos gritar, e sem sair do lugar, porque o Senhor vai fazer esta obra. E quando aconteceu aquele barulho pentecostal, porque eu sou pentecostal, vou puxar a sardinha para o meu lado. Quando houve aquele barulho pentecostal ali, meu irmão, o inimigo ficou confuso, glórias a Deus. Um matou o outro. Agora tem uma coisa interessante, que o camarada falou sobre a espada de Gideão, não falou? Olha, nada mais era que a espada de Gideão, mas Gideão estava sem espada. Atentaram para isso? Já tentou para isso, profeta Elias? O rapaz profetizou: olha, isso é a espada de Gideão, mas Gideão não estava com espada. E ele falou sobre espada. A princípio, o barulho, o som da buzina, o inimigo correu, mataram, um matou o outro, mas ficou as armas caídas para trás. E 15 mil homens ainda estavam em fuga. 300 homens, oh glória, para matar 15 mil homens é meio complicado, não é? É ou não é complicado? 300 homens para matar 15 homens que estavam em fuga é complicado demais. Mas Gideão agora, quando Deus fala, quando Deus profetiza, acontece. Quando a profecia é de Deus, meu irmão, acontece. Se Deus falou que tinha espada, ia ter espada. E aqueles 300 ali, oh glórias a Deus, revelação desce na hora que está pregando, né? É bacana demais isso, né? Desce fresquinha a revelação. Aqueles 300 ali, os missionários que estão na equipe, eles sabem lidar tanto com o barulho, com a buzina, como com o cântaro vazio. Mas se precisar usar a espada espiritual, ele vai usar também, meu irmão. É os 300 que estavam aptos. E um detalhe interessante nisso aí: todos os quesitos que aqueles 300 tinham, Gideão também tinha. Porque você não pode liderar algo que você não tem. Você não pode ensinar aquilo que você não vive. Você não pode dar aquilo que você não tem. Às vezes tem pessoas que querem liderar, meu irmão, mas não está apto para liderar. E todos os quesitos dos 300, Gideão tinha. Era vigilante, era valente, era prudente, não voltava atrás. Dificuldade não mexia com ele, dificuldade não fazia ele voltar. Oh glória a Deus. O terror também não fazia o que Gideão viesse pensar: louvado seja o nome do Senhor, se ia ou se não ia, porque ele foi ameaçado de morte. E Gideão ficou tão famoso, era até um apelido para ele, Jerubaal. Olha que coisa. Que Baal contenda por ele, meu irmão. Fique de pé, por gentileza. Oh Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus faça em cada um de nós um grande mover. Pastor Vitor, quanto nós temos na equipe missionária? Dá para lembrar? Nós temos 19 pessoas na equipe missionária. Eu vou profetizar, meu irmão,
que vai crescer e vai ser bênção. Vai crescer e vai ser bênção. Nós temos 2 departamentos aqui na congregação, amém, igreja? Temos 2 departamentos aqui na congregação, que é fundamental, que é a equipe do Café Amargo, culto nos lares, e a equipe missionária. É difícil, mas é gratificante. Perseguição nós temos, sim. Passamos por provações? Passamos. Pagamos um preço alto, muito alto, mas é glorificado o nome do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos, porque nós já vemos pessoas entrar por essas portas aqui através desses trabalhos. Nós vemos pessoas aqui dizendo: olha, me converti através desse trabalho, a minha família foi transformada através desse trabalho. Eu quero fazer uma pergunta santa para um povo santo. Porventura tem alguém afastado do caminho do Senhor nessa noite? Você que ouviu essa palavra, meu irmão, talvez você nunca tenha feito uma aliança com Cristo. Só levante a sua mão do lugar onde você está aí, que nós vamos orar por você. Talvez você está decepcionado, se decepcionou com alguém, talvez com alguma liderança, e que isso você parar. Se tiver alguém nesse estado nessa noite, levanta a tua mão aí, porque Deus vai transformar. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Tem mais alguém aí? Mais alguém nessa noite para Jesus? Oh, Espírito Santo, agora eu vou orar por você que está aqui nessa noite. Eu vou profetizar, porque o profeta, ele tem autoridade de profetizar, não é isso? Segundo aquilo que Deus quer. Eu quero profetizar que Deus vai levantar missionários nessa noite. Mas não vai ser missionário meia tigela não, tá, irmão? Vai ser missionário que vai chegar em praça pública e vai dizer: pastor Vitor, um dia me dá uma oportunidade para me pregar em praça pública. Pastor Vitor, deixa eu orar por aquela pessoa ali. Eu quero profetizar que vai ser missionário cheio da unção, meu irmão. Missionário que faça realmente a diferença, amém? E logo após, pastor, só ora por ele, tá, pastor? Posso orar por ele? Vamos orar. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Estenda tuas mãos para cá, para esse jovem chamado Israel. Oh, glórias a Deus. Só Deus conhece Israel na profundidade. E porque ele veio aqui nessa noite, e a oração da igreja, meu irmão, vai quebrar cadeias nesse lugar. E Israel agora tem uma família espiritual que vai estar apoiando ele, ajudando ele, orando por ele. Oh, glória. Oramos, Senhor Deus, Pai Celestial. Eu quero entregar o Israel nas tuas mãos. Essa vida, Senhor, que vem diante do seu altar, Pai, para fazer uma aliança para contigo. Senhor, profetizamos nessa noite, ó Deus amado, que Israel, o Senhor vai ser uma bênção nas tuas mãos, que nada vai parar o teu servo, o teu filho, Senhor. Escreva o nome dele no livro da vida, Senhor, e através dele toda a sua casa seja alcançada, toda a sua família seja alcançada, Senhor, e tudo aquilo que o inimigo fez contra a vida dele caia por terra agora, nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, entrega a tua igreja nas tuas mãos. Pai amado, é culto de missão. Ó Deus amado, levanta, suscita profeta nessa noite. Levanta missionários, Pai. No próximo relatório, Pai amado, ó Senhor, dessa equipe de missão, que possa ser falado: novos missionários entraram para a equipe, novos entraram para fazer esta grande obra, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite.